Senhor Deus e Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. Num dia atípico, num dia onde não estamos acostumados dessa forma, mas Tu sabes todas as coisas. E estamos aqui para trazer a Tua palavra ao Teu povo ao redor da terra. Aqueles que nos alcançam pela internet. Ao nosso povo que agora está em casa, em quarentena, aguardando, Senhor, a solução que vem do alto. Estamos obedecendo às autoridades, mas a solução vem do alto. Por isso, Senhor, fala conosco através dessa mensagem. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover os céus, a terra e o mar. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas para Deus, todos eles. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Sim, eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a quem? A Deus. Entregar meus problemas somente para Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Sim, eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio, Senhor. Eu creio que Tu falas conosco. E eu creio que Tu nos ouves. Ouve, Senhor, o nosso clamor. Ouve, Senhor. Ouve o clamor da Tua igreja. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui neste domingo 22 de março, com a maioria das igrejas, pelo menos a nossa, a igreja Shalom em Niterói, Piratininga. Nós estamos com as portas fechadas, não por medo. Primeiro, por bom senso. Segundo, por obedecer às autoridades governamentais da saúde, que eles afirmam que, havendo muita circulação, muita aglomeração, a possibilidade é muito maior de nós fazermos esse vírus proliferar.
contaminar mais pessoas. Você pode estar pensando, pastor, eu tenho fé, meu Deus não vai permitir que eu pegue essa enfermidade. Eu também tenho. Mas nós temos que fazer a nossa parte, que é muito importante, e uma delas é a obediência. Se nós não sabemos obedecer às autoridades, como é que nós vamos dizer que obedecemos a Deus? Nós estamos vendo casos e mais casos, e por isso nós ponderamos, refletimos, oramos ao Senhor e resolvemos que nesse domingo, pelo menos dia 22, nós não teríamos o povo aqui reunido, mas a mensagem vai ser enviada. E o nosso povo agora está em casa, e além do povo em casa, também há outros que estão ao alcance da nossa mensagem através da internet. Então, como você sabe, nós estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos obedecendo às autoridades médicas e governamentais, mas será insuficiente isso tudo, se o Senhor não proteger a cidade. Inútil será a gente montar sentinela, montar guarda. O Salmo 127, no versículo 1, diz isso. É impossível. Você pode montar, fazer as sentinelas, mas se o Senhor não guardar a cidade, adianta o quê? Adianta nada, porque Ele é quem traz a palavra final. E este momento que estamos vivendo nos remete a alguns alertas na Bíblia. A primeira coisa que serve é para nos alertar. Eu tenho ouvido tanta gente falando, puxa vida, nós estamos agora mais em comunhão, em família, essa parada tem sido boa, eu não estava encontrando tempo para ler a Bíblia, tempo para orar, e Deus faz umas coisas, né? A Bíblia diz que Ele fez as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, fez as que não são para confundir as que são. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 a 29. Então, de uma certa forma, a gente tem que aprender com as adversidades. Domingo passado, eu preguei aqui na igreja de manhã, ainda tínhamos um público, abrimos a igreja pela manhã, à noite não, já abrimos mais, mas domingo passado falamos sobre a necessidade do cristão enfrentar adversidades. E ali nós explicamos alguns ganhos na nossa vida, desde que nós saibamos quem nos dirige, nós saibamos o propósito dessas coisas todas. Então, há alguns alertas que já estão na Bíblia, eu quero citar 2 pelo menos aqui. Primeiro, o grande dia do Senhor, a Bíblia diz que será num instante, sem aviso, está em Mateus 24, versículo 44, fala sobre isso, que será num instante, sem aviso. Porquanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperareis. Eu diria que, quem sabe, essas coisas estão nos fazendo refletir que nós temos que tomar providência. Tem um ditado que diz que a gente só coloca a fechadura, o cadeado na porta depois que o ladrão arromba. Já ouviram falar nisso? Pois é. Nunca vi tanta gente se preocupando tanto com a higiene quanto agora. Lavando a mão e pega não sei o que, lava. Esse é o certo, não precisa ser só nesse tempo de coronavírus. Esse é o correto. Nós pegamos em muitas coisas sujas que nós não percebemos, micro-organismos estão aí e a gente não percebe, e temos que lavar as mãos, temos que ter cuidado e não falar muito perto das pessoas, que quando estamos gripados, tem uma série de ensinamentos sobre isso. Isso nós estamos aprendendo, que bom. Mas estamos aprendendo, por quê? Porque nos veio algo que nos assolou, nos pegou de surpresa. Me lembro que quinta-feira, mais ou menos, estava mais ou menos dizendo, cuidado e tal. Já no sábado, o negócio pegou e começamos a fechar todas as coisas e correr para aqui, correr para ali. E o dia do Senhor vai ser assim, só que não vai dar tempo. Essa é a diferença. Não vai dar tempo. A Bíblia diz que Ele nos arrebatará e nós seremos transformados num piscar de olhos. Você já experimentou isso? Pisca o olho, foi, já era. Se nós soubéssemos, nós tomaríamos todas as providências. Então, meu amado e minha amada, esse tempo que estamos vivendo está servindo para você aprender a se preparar, abrir mão das coisas que não valem a pena,
ouvir só as coisas, ouvir e dizer as coisas, somente as que edificam. Deixar de lado as coisas que nos deixam em tristeza, em angústia. A segunda situação é que em situações, o segundo ensinamento, digo, é que em situações de calamidade, o povo de Deus se juntava para orar. Atacava o povo de Deus, eles iam e encontravam, às vezes se reuniam na praça, chamavam todos os seus familiares, toda a sua igreja, vinha todo mundo, até o rei ia, lembra do rei Josias? A Bíblia diz, e chamou e foi todo mundo. Nós temos mais de um caso desse na Bíblia, o caso de Josafá. Quando Josafá soube que vinham com ele 2 povos bem numerosos e mais potentes e mais poderosos, o que Josafá fez? Em 2 Crônicas, capítulo 20, fala sobre isso. Ele reuniu o povo, conclamou oração e jejum, e todos, a Bíblia diz que todos estavam reunidos. É o que estamos fazendo agora. Começamos agora, sexta-feira, dia 20, nós começamos, a nossa igreja, 21 de uma jornada de oração de 21 dias, clamando por quê? Clamando para que Deus abrevie, para que tire essa peste, tire essa praga, tire esse mal, tire essa enfermidade, esse vírus, o nome que você quiser dar, tire esse medo do nosso meio, abrevie. As autoridades, matematicamente falando, diz que vai durar 2 meses. Sim, eles estão baseados em informações, eles não estão fazendo errado, mas o nosso Deus, como diz Paulo em 1 Coríntios, ele entorta os entendimentos, ele faz as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, ele traz à existência o que não existe, ele para o sol se precisar, ele faz chover quando não há chuva em lugar nenhum, ele tira a chuva, ele levanta, ele abate, ele é o Senhor dos senhores. Por isso, o povo se reunia, se juntava para orar. Além dos métodos naturais, cuidados, irmãos, tratamentos, nós não podemos dispensar isso. Cuidado, é uma insanidade você dizer assim, não, Deus está comigo, eu não lavo a mão, eu vou andar no meio do povo, eu vou entrar. Se você tem mais de 60 anos, que é um grupo de risco, como eu tenho um pouquinho mais de 60 anos, é um grupo de risco. E os médicos estão dizendo, eles estudaram para isso. Isso não quer dizer que todos acima de 60 anos que pegarem essa enfermidade vão morrer. Não. Por exemplo, há casos de pessoas com 94 anos pegaram e não morreram. Não significa, mas é um grupo de risco. Temos que fazer o quê? Temos que ter cuidado. Temos que fazer aquilo que as autoridades ensinam, as pessoas que estudaram, mas nós temos um diferencial. É que, além disto, nós temos o Espírito Santo. Portanto, irmãos, nós temos que orar e não devemos, não precisamos aceitar todas as palavras proféticas humanas. Aqui, vai morrer todo mundo. Isso aí vai demorar 4 meses. Nós não precisamos concordar com isso. Quando concordamos na terra, disse Jesus, acerca de qualquer coisa, quando 2 ou 3 concordarem, quando 2 concordarem, ele diz, será concordado no céu. Nós não temos que absorver, segurar para nós, porque nós temos um diferencial. As pessoas que não têm Jesus, que eu me refiro, só têm a medicina. Mas tem uma pessoa, pastor, que não tem Jesus, ele é um ímpio, eu conheço, ele pegou e curou e nem orou. Pela misericórdia de Deus. Você prefere ficar esperando ou você pode clamar? Além do mais, você está pensando em você ou está pensando nos demais? A essência do Evangelho é que nós pensemos no próximo. E tem muita gente pensando em si. Não, eu não vou pegar, eu sou de ferro, eu sou blindado pelo Espírito Santo. Eu acredito, meu irmão, eu acredito. Mas isso não lhe dá o direito de sair aí fazendo o que quer com as pessoas e contaminando, de repente, outras pessoas. Eu creio nisso. Eu creio que nós devemos fazer, sim, a nossa parte. Mas eu creio que nós vamos pedir. Já estamos, repito, desde o dia 20 de março, sexta-feira passada. Estamos numa jornada de oração. Junte-se a nós. Vamos orar para Deus abreviar. Tem a chamada curva. A curva, ela vai assim. Ontem eu vi o
o ministro da Saúde falando, ela vai assim, ela pode ficar tão alta igual o Monte Everest. Ou ela pode fazer assim, ficar um montinho e desfazer. Vamos pedir a Deus para achatar essa curva, para Ele colocar o pé em cima dessa curva e achatar, colocar a sua mão forte e achatar essa curva. E ela vai sumir. É assim que eu creio, é assim que eu quero que o irmão e a irmã creiam. Josafá teve esse problema, mas ele clamou, o povo clamou, e a resposta veio aonde? No meio da congregação. Disse: essa guerra não é sua, essa guerra não é de vocês, essa guerra é minha, disse o Senhor. Amém? Nós temos o caso também de Elias e o exército sírio. Havia um exército ali, e o moço, o ajudante de Elias, disse: olha lá, como é que vai acontecer, meu Deus, eles estavam ali, irmãos, estavam ali, não era uma visão, não, estavam ali. E Elias então disse assim: vamos orar. E quando Elias orou, o que Deus fez? Colocou algo sobrenatural naquela situação. O exército contrário ficou cego, não viu ninguém, e aquilo que o seu moço não via, ele passou a enxergar. Enxergar o quê? Pelos olhos da fé. É por esses olhos. Cuidado, irmãos. Não exagere, porque às vezes você vai fazer ou propagar alguma coisa, falar alguma coisa que não está na palavra. Todas as coisas que nós podemos fazer no nome de Jesus tem que estar em concordância com a sua vontade, a vontade dele. Nós temos, enfim, vários casos. Elias, que orou para não chover, e durante 3 anos não choveu. Depois ele orou para chover, e choveu. Irmãos, eu estou falando aqui, eu tenho amigos nos Estados Unidos, pastores, pastor Carlos Goulart, se ele estiver ao alcance da minha voz, hoje ele está em Atlanta, pastor Noé, me conhecem, eu estava nos Estados Unidos com a minha família para fazermos missões no mês de fevereiro, e caiu tanta neve, mas tanta neve que fechou tudo. E a gente só ouvia no rádio: amanhã vai cair mais, vai cair mais. E as igrejas ligando para onde eu estava, dizendo: estamos cancelando, porque não tem como, e não tem mesmo, não é falta de fé nem nada. A autoridade não permite que você vá, por segurança e tudo. E eu entrei com a minha família, minha esposa e minhas filhas, entramos num quarto, na casa do pastor Noé Rosa, e oramos ao Senhor e pedimos a Ele que Ele segurasse aquela neve daquela semana, porque eu tinha compromissos dEle, não era meus, dEle. Irmãos, no dia seguinte não veio a neve, embora todo o serviço de meteorologia estivesse falando: vai cair e vem o dobro, não veio nenhuma gota. No outro dia veio uma chuva, desmanchou um pouco, e no terceiro dia veio um sol, derreteu tudo, e aquilo que eu havia pedido ao Senhor, 10 dias sem neve, aconteceu. Está registrado, irmãos. Eu não seria louco de falar uma coisa, gravar e dar os nomes dos pastores, as minhas filhas, muita gente lá viu isso, mas foi o Isaías. Não, é o poder da oração, meu amado, é o poder da oração. Então, vou repetir, nós temos que tomar todas as providências, nós temos que nos guardar, nós temos que fazer tudo, mas não podemos deixar de orar. Alguns estão entregues, alguns estão desesperados. Não seja irresponsável. Não. Deus não vai te ajudar se você for irresponsável. Mas tenha fé. Ore ao Senhor. Elias orou para não chover e não choveu. Depois ele orou para chover e choveu. Não confunda então, meu amado, apenas orar. Vamos orar, só orar. Orar é o suficiente. Não confunda isso com vigiar e orar. O Senhor Jesus disse que nós tínhamos que vigiar. Ele disse: se o dono da casa soubesse a que vigília da noite, ou seja, a que horas da noite viria o ladrão, ele montaria a sentinela, mas ele não sabe. E ele disse: vigiai, pois, e orai. Vigiar significa fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance. Orar é passar para Deus a direção do que está por vir. Temos que nos isolar? Sim, temos que nos isolar. Está provado que isso diminui muito o risco de contaminação.
Mas temos que orar para o Senhor abreviar o tempo desse mal. O pico pode ser breve, a curva, como eu disse ainda há pouco, pode ser espalhada e ir embora rapidamente. Não podemos ser contemplativos. O que é ser contemplativo? Está todo mundo dizendo, né? Vamos ficar aqui, fazendo o quê? Jogando videogame. Vamos ficar aqui dentro de casa. Assiste aí. Foi bom que eu vou colocar a meu sistema de cinemas e vídeos, e vou botar em dia, eu vou ver tudo que eu não vi. Meu amado, quem sabe Deus está te dando uma oportunidade de você estudar mais a Bíblia, ler, falar com Ele, buscar. É isso que nós temos que fazer, recuperar o tempo perdido. Então, portanto, o grande diferencial é a oração. Então, nós já vimos que isso tudo que está acontecendo, essas adversidades, servem para nós, porque a Bíblia nos alerta que vai acontecer isso, o Senhor vai voltar, e aí não tem, espera uma semana, fecha 2 semanas, fecha um mês, tem mais 3 meses aí, o Senhor está aqui no ar esperando, hein? Vamos lá, gente, quem se arrependeu? Não vai, então é rápido. E a segunda, toda situação de calamidade, nós temos que nos unir, nós temos que reunir, o povo de Deus clama, o povo de Deus ora, Deus ouve, Deus faz. Em Tiago 5,16, diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Irmãos, se eu não acreditasse na Bíblia, eu não estaria falando isso. Além da Bíblia, irmãos, eu tenho a minha experiência, eu contei uma delas aqui, mas tem outras. Nós vimos aqui em nossa comunidade, Shalom, na igreja, pessoas, os médicos disseram, isso aí não tem jeito, ele vai perder a voz. E nós oramos, a pessoa estava com câncer na garganta e foi operado, não perdeu a voz. Nós tivemos aqui irmãs e irmãos que foram curados de enfermidades terríveis. Sim, o médico fez a parte deles. Num deles o médico disse, você nunca mais vai sentar. Você só vai ficar sentada, dizendo para a nossa irmã Patrícia, que hoje está em São Paulo, congregava conosco. Paz do Senhor, irmã Patrícia, eu sei que você vai estar ouvindo. Mas Deus fez um milagre através da oração. E ela não só sentou, como está andando, uma pequena ajuda, mas para quem nunca ia nem sentar, a obra ainda vai ser feita completamente, eu creio. Quantas pessoas que o médico disse, agora não tem jeito, vai morrer. E o Senhor disse assim, então agora chegou a minha hora de atuar. Por quê? Porque a igreja estava orando. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, Pedro estava preso. E Herodes estava feliz de ter prendido Pedro. Ele já havia mandado matar Tiago e tinha conseguido matar. Então, para ele é o seguinte, não vai falhar, vou matar o segundo. Mas diz a palavra de Deus que a igreja orava por ele. Orava por ele. Estava orando, e clamando, e clamando, e clamando, e clamando. O que aconteceu? O sobrenatural. As cadeias se quebraram, o anjo do Senhor toca e diz, levanta e vem comigo. E quando disse o anjo, levanta, isso é uma coisa importante. Quando o anjo, se você pode olhar lá na Bíblia, quando o anjo diz, vem comigo, ele ainda estava atado, estava amarrado. Aí é que caíram. Você imaginou a pessoa dizer assim, mas como é que eu vou contigo se eu estou todo amarrado aqui? Eu estou acorrentado, tem guarda. Tinha 4 quaternos de soldados, ou seja, 16 soldados tomando conta dele. Além das portas fechadas, ele disse, mas como é que eu vou? Querer eu quero. Ele não disse isso, ele levantou. E o sobrenatural aconteceu. Ninguém viu sair. Não, mas isso foi lá. Ué, mas você está querendo dizer que o Deus de lá é o Deus diferente do de hoje? O nosso Deus envelheceu? Nosso Deus perdeu o poder? Não. A Bíblia diz que o nosso Deus é imutável. Olha o que diz lá, em Atos capítulo 12, versículo 7. Subitamente surgiu um anjo do Senhor e a sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando, levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. É assim, meu irmão e minha irmã, que eu creio
E a Bíblia diz: a oração do justo, repito, pode muito em seus efeitos. Portanto, devemos aprender as seguintes lições, além daquelas alertas, que o dia do Senhor vem num instante, e muita gente foi pego de surpresa aí. Então há tempo ainda, enquanto o Senhor não vem, corre, acerta-te com Deus. Porque essa mensagem, ela está baseada numa promessa de Deus, segundo Crônicas 7:14, e diz assim: e se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, não basta humilhar, vem a segunda, orar. Primeiro humilhe-se. Então nós temos que nos humilhar. Senhor, nós somos impotentes, não sabemos resolver isso. Então orar. Buscar a minha face. O que é buscar a minha face? É estar na presença do Senhor. Para isso você precisa se afastar dos seus maus caminhos. Aí ele diz: dos céus o ouvirei. Ouvirei quem? O povo. Perdoarei o seu pecado e seus erros, e sararei, curarei a sua terra. Irmãos, quem é que está ferido hoje? A terra está aí, olha, está aí, e cuidado, não pegue nisso que você se contamina, não pegue aquilo, não passe para fulano. Então nós vamos clamar ao Senhor. Então, veja, devemos aprender as seguintes lições. Primeiro, esteja preparado. A qualquer momento você poderá ser provado. Essa não é a primeira vez que isso acontece. Já teve peste suína, gripe espanhola, ebola, já teve HN1, e tem muitos, o sarampo está aí, tem muitas enfermidades. E a Bíblia diz que acabando uma vira outra, e às vezes vem uma pior que a outra. Então esteja preparado, porque a qualquer momento você poderá ser provado. Segunda coisa, vigia e ora. Vigiar é o mesmo que ter cuidado para não cair em armadilhas. Você já viu, de vez em quando, alguém fala uma bobagem, um irmão fala: vigia, irmão, vigia. Você não está vigiando as suas palavras, você não está vigiando os seus ouvidos, você não está vigiando os seus olhos. Então, vigiar e orar, vigiar é o mesmo que ter cuidado para não cair em armadilhas. E orar é falar: Senhor, me atende, me ajuda, me socorre. Terceiro, exerça a sua fé. É nesses momentos que devemos exercitar a nossa fé em Deus. É nesses momentos que saberemos quem é o nosso Deus. São nesses momentos, né? São nesses momentos, corrigindo aqui, que nós exercitamos a nossa fé e aprendemos a conhecer melhor o nosso Deus. O Deus que tudo pode, o Deus que tudo sabe, o Deus que tudo vê. E por último, não deixe de experimentar o sobrenatural. Iremos ouvir as más notícias? Não tem como não ouvir. Você passa aí, tem tanta gente perdida, bobo, falando, gente sem fé. Aliás, fuja das pessoas que não têm fé, porque ele vai levar você para baixo. Ande com pessoas que têm fé. Então, iremos ouvir as más notícias? Sim, não temos como não ouvir, não temos como nos esquivar delas. Mas devemos tomá-las para as nossas vidas? Aí é diferente. Não, 1000 vezes não. Para isso, clame a Deus. Ele e somente Ele poderá nos livrar de toda peste e mal. Por fim, eu quero deixar você 2 passagens da Bíblia. 2 passagens que eu até já citei aqui uma delas. Mas esta está em Mateus capítulo 24, 22. Aqui, no capítulo 24, é uma visão profética, uma fala profética da tribulação. E nós cremos que nós, povo de Deus, não passaremos pela tribulação. Aqueles que estão lavados e remidos no sangue de Jesus, não é aquele que tem nome de cristão, não. Porque o acerto de contas não é com a igreja, o acerto de contas é com os judeus. Além do mais, nós subiremos
para estar com o Cordeiro, nas bodas do Cordeiro. Quem é que vai nas bodas do noivo? A noiva. Quem é a noiva? A igreja. Como é que a igreja ia estar aqui e o noivo lá? Isso não tem sentido nenhum. Mas não é o assunto. Então, em Mateus capítulo 24, está fazendo uma série de advertências. Olha esse versículo. O negócio vai estar tão feio, o negócio vai estar tão difícil, muita coisa, dores, guerras e etc e tal, peste, pestilência. Aí diz lá, e se aqueles dias não tivessem sido abreviados, ele está falando não tivessem, ainda não aconteceram. É uma palavra profética. E ele sabe que vai abreviar. Não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva, nenhum ser humano. Agora olha essa palavra final que eu quero deixar para você. Mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Quem são os eleitos? Você pode dizer, eu não sei, eu sou um deles. Eu sou um deles. O povo de Deus é o povo que Ele elegeu, é o povo que Ele chamou, Ele nos santificou para Ele, é a igreja, é a noiva, nós vamos subir. Então, por causa de nós, aquele tempo será encurtado. Então, meu amado e minha amada, é baseado nessa palavra que nós estamos te conclamando, te incentivando a conclamar e aclamar. O povo precisa clamar. E essa mensagem de hoje, se o meu povo clamar, muita coisa vai acontecer. O segundo versículo que eu disse que iria citar, é que eu já citei, e é esse aqui, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, eu dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado, o pecado do povo, e curarei a sua terra. Amados, nós temos nas mãos um diferencial. Primeiro que somos eleitos, e o Senhor vai abreviar a palavra dEle, a promessa dEle. Então eu quero pegar o Senhor na palavra. Senhor, nós vamos pedir, o Senhor vai abreviar. O propósito das nossas orações, a partir de agora, durante esses 21 dias, que começou anteontem, é: abrevia, Senhor. Extirpa, Senhor, antes do tempo previsto pelas pessoas. E ainda que o Senhor tenha previsto que ia demorar mais, como castigo sobre a terra que está em pecado, nós estamos pedindo, a Tua palavra diz que se nós clamarmos, o Senhor vai ouvir do céu. Quem vê os versículos anteriores vai ver, então, o versículo 3, se eu fechar o céu para que não derrame a chuva, ou ainda se ordenar aos gafanhotos, é Ele quem ordena, é Ele quem manda, é Ele que tem um propósito, a peste só entra se Ele deixar, a peste só sai se Ele mandar. Então, se eu fechar o céu para que não derrame a chuva, ou ainda se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou mesmo enviar a praga sobre a minha própria gente, quem está enviando? O Senhor. E se esse meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face. Então, até se Deus tiver programado, serão 3 meses, nós temos poder de nos humilhar, orar e pedir: Senhor, passa para 10 dias, passa para 12 dias, passa para 7 dias. E é assim que eu creio. Você crê comigo? Você tem autoridade no nome de Jesus, Ele disse isso. Em João 14:12 diz que aquele que crê em mim fará obras maiores da que eu faço. Fará as mesmas obras e outras maiores, diz o versículo. E o crer aqui não é acreditar, não é consentimento da mente. Aqui esse crer, a raiz dessa palavra, desse verbo aqui, crer, está dizendo aquele que tem vida comigo, participação de vida comigo. Se nós temos participação de vida com Deus, nós vamos crer, vamos orar e vamos crer. Então, neste momento, eu quero que você ponha a mão no seu coração, e nós vamos orar, e essa oração tem que ser firme, constante, sem briga, sem dar ordem para Deus, que Deus não aceita a ordem nossa, mas nós vamos pedir, por favor, pedir no nome de Jesus, que Ele abrevie essa praga. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi trazida, foi o Senhor quem a trouxe, e nós estamos confiantes, nós estamos confinados em casa,
Se por um lado está sendo bom que estamos em convivência familiar e orando, alguns estão fazendo os seus cultos domésticos que nunca faziam, ou que faziam menos, Pai, mas isto não é aquilo que está programado por Ti. Nós temos que ir espalhar o Evangelho. Isso aí é uma astúcia do inimigo para que nós não evangelizemos. Nós temos que ficar presos, não podemos ir, não podemos encostar nas pessoas quase. Pai, então em nome de Jesus, nesse dia nós estamos profetizando que o Senhor vai entrar com providência, porque nós estamos pedindo isso ao Senhor. E o nosso pedido é: abrevia, Senhor, essa peste sobre a nossa terra, sobre o mundo. Não queremos só para o Brasil, para os Estados Unidos, para a Europa, para os países do Oriente, seja o Senhor da Ásia. Em nome de Jesus, abrevia, Senhor. Faz calar, Senhor, o diabo, que está se vangloriando, que está impedindo as igrejas de abrirem suas portas. Nós pedimos que o Senhor entre com providência, amenize a nossa dor. Ao mesmo tempo que o Senhor está cuidando de nós, nós queremos mais, nós queremos abrir as portas das igrejas para que as pessoas venham assistir e trabalhar nos cultos, adorar-te em espírito e em verdade. Por isso nós decretamos, no nome de Jesus, toda sorte de coronavírus, Covid-19, nós te ordenamos, saia dessa terra, saia do planeta e não volte nunca mais, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Tenha fé, continue orando e em breve, muito breve, você vai ter notícia da reversão dessa pestilência, esse vírus e desse mal. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.